todos, boa noite. É bom estar de novo na casa de Deus. Espero que todos estejam bem nessa noite e que Deus renove nossas forças, abençoe esse culto, abençoe essa noite e que possamos nos alegrar juntos. E eu gostaria de começar o culto lendo o Salmo 42 até o versículo 5, que é um salmo onde o salmista ele foi provavelmente levado cativo, está exilado e ele está longe do templo de Deus e ele sente essa falta. Todos acharam o Salmo 42? Salmo 42 diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de alegria, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O salmista, como ele estava exilado, ele tinha um anseio tão grande por estar na casa de Deus, que ele até compara com uma corça. E a corça é tipo de um animal, um cervo, que ele fica procurando água. E ele sente águas a quilômetros de distância e ele consegue perceber lençóis de águas a metros de profundidade. E o salmista faz essa comparação, que o anseio dele de estar na casa de Deus é igual a corça. E é interessante que ele fala sede de Deus. A água, o homem pode viver 3 a 5 dias sem água. Comida ele pode ficar semanas, mas água é essencial para a vida. E no versículo 3 e 4, ele está tão abatido que seu coração sente de tristeza quando os outros zombam dele. Onde está seu Deus? Onde seu Deus está? Você está exilado, prisioneiro. E onde seu Deus está? E ele se lembra de quando ele estava no meio da multidão, louvando a Deus, adorando a Deus, subindo até a casa de Deus. E no versículo 5, ele diz assim para sua alma: por que você está tão abatida, minha alma? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Essa é a nossa esperança, que nosso Deus é nosso Salvador. Ele volta para nos restaurar, nos guardar. E que nessa noite, se você veio cansado, abatido, faça que nem o salmista, espere em Deus, que Ele te renova, Ele te fortalece, Ele vem com a sua graça, com a sua bondade sobre as nossas vidas. E se você veio cheio de vigor nessa noite, louve a Deus de todo o coração, como Ele fazia antes de ir para o exílio. Com todo o seu coração, com toda a sua alegria, louve a Deus, porque Ele continua sendo nosso Deus e nosso Salvador. Amém? Convido a todos a ficarem de pé para orarmos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais essa noite, que o Senhor possa sondar nossos corações, restaura nosso vigor, restaura nossa alegria por estar na sua casa, por saber que o Senhor é nosso Salvador, o Senhor é nosso Deus, que hoje temos acesso direto a Ti por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou naquela cruz para que o véu fosse rasgado, para que pudéssemos estar diante de Ti, que possamos estar nos alegrando nessa noite, cultuando ao Senhor, adorando, cantando louvores, que tudo que seja feito essa noite seja para a glória e honra do Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco através da ministração, que o Senhor nos exorte, nos fortaleça, nos
ensine a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Graças a paz, irmãos, amém? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Efésios 1:18, para nós começarmos o nosso período de louvor. Quero convidar você também que já se preparou, nós estarmos tendo esse momento também de ofertas e dízimos. A palavra de Deus diz que aquele que dá, dê com alegria no seu coração, né? Porque o Senhor, Ele se alegra com aquele que dá com alegria. Então fique à vontade, né? O nosso recipiente está ali, você pode estar ofertando ao Senhor e juntos nós vamos estar louvando a Deus. Efésios 1:18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos. Esse texto faz parte da oração de Paulo ali aos irmãos da igreja de Éfeso. E nós vamos juntos louvar ao Senhor, dizendo: Senhor, abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver melhor, Deus. Eu quero realmente exaltar o teu nome, ver a tua glória, não no sentido literal, nós não sabemos que não veremos nessa terra, mas experimentarmos mais da presença de Deus, dizendo: Senhor, nós queremos clamar juntos que o Senhor é santo, é separado. Então abre os meus olhos espirituais. E eu convido você, nós adorarmos ao nosso Deus, louvarmos a Ele, e também vamos louvar a Deus com as nossas palmas, né? É bom que você esquenta aí também o seu corpo, e junto nós vamos agradar o nosso Deus. Olhos do meu coração.
Nós, Deus, oferecemos neste momento as nossas ofertas e os nossos dízimos, Deus, agradecidos pela tua provisão, reconhecendo que tudo que nós temos e somos é teu. Recebe, Deus, em tuas mãos como oferta agradável, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, dizendo: Senhor, tu és digno de receber a nossa canção, o nosso louvor, a nossa vida, porque só o teu nome é o nome que está acima de todos os nomes. E nós vamos dizer quem Ele é, que Ele é santo, que ninguém se compara a Ele. E dizendo: Senhor, que os meus olhos sejam cada vez mais abertos, que eu te conheço, Senhor, eu quero te conhecer mais, que eu te amo, Senhor, eu quero te amar mais. E nós vamos dizer: nós queremos construir a nossa vida, Senhor, no alicerce que é o Senhor, na rocha que é o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Reconhecemos que o Senhor é o melhor nome que nós temos. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Tu és a fonte, fonte da salvação. Só tu és, Jesus. Digno da minha vida, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos louvar mais uma vez no início. Digno, Senhor. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. A fonte da salvação, fonte da salvação. Só tu és, Jesus. Digno da minha vida, digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
dizem: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Adore ao Senhor com suas palavras. Exalte o nome do nosso Deus. Senhor, nós dizemos que nós queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos nos lembrar de quem tu és. Deus, declarar quem o Senhor é, o que a tua palavra diz acerca de ti, Senhor. Esquecermos de nós, esquecermos dos nossos afazeres, esquecermos das nossas preocupações e adorarmos somente a ti, Senhor. Nós queremos que esse momento, Deus, seja sempre especial nas nossas vidas, enquanto nós fazemos essa adoração comunitária, enquanto nós adoramos juntos, Deus. Nós unimos as nossas vozes para juntos declararmos o que o Senhor significa para nós. O que a tua palavra diz, Deus, nós devolvemos, Deus, em louvor e adoração. Através dos nossos lábios, nós proclamamos as tuas grandezas, Deus, e as tuas maravilhas. Recebe, Deus, as palavras de gratidão do teu povo que se reúne em teu nome. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode se sentar, querido. Amém, queridos, graça e paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo o versículo 31 até o versículo de número 36. João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo de número 36. Nós vamos estar lendo. Amém. Todo mundo achou esse texto? João, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo de número 36, nós vamos ler. Vamos ler, queridos, então esse texto fala assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceis na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te louvar, queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, de nós podermos novamente estarmos reunidos aqui, Pai, na tua presença, para cultuar, para adorar, para orar, acima de tudo, para ouvir, Pai, a sua voz, ouvir a sua palavra. Porque, de fato, quando nós oramos ao Senhor, somos nós que falamos contigo, mas quando nós estudamos a tua palavra, meditamos nela, é o Senhor que fala conosco. Por isso eu peço ao Senhor, para que o Senhor fale de uma forma profunda, Pai, através dessa porção das Escrituras, que o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas, acima de tudo, Pai, que nós possamos colocar em prática todas essas verdades. Por isso que o teu Santo Espírito possa dar, Pai, todo esse entendimento e compreensão, que a tua palavra possa alcançar aqueles também, Pai, que vão estar nos assistindo pelo YouTube. Fale também ao coração de cada um deles e ministra, Pai, de uma forma poderosa, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, que eu clamo e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos então estar estudando esse texto de João 8, a partir do versículo 31 até 36 que nós lemos, e vamos estar tratando esse tema, né? Jesus é o verdadeiro libertador. Nós vamos separar
esse texto em 4 partes. A primeira parte nós vamos tratar sobre a exigência do discipulado, que é o versículo de número 31. Depois, na segunda parte, nós vamos ver a condição da liberdade, versículo de número 32. A terceira parte, que vai do versículo 33 ao 35, nós vamos ver a escravidão do pecado. E por último, a última parte, que é o versículo de número 36, vamos ver que Jesus, de fato, é o verdadeiro libertador. Então, nós vamos estar trabalhando esse texto dessa forma, e a gente vai procurar, então, aí em cima desse texto, procurar entender aquilo que esse homem quer ministrar ao nosso coração. Veja, nós já estamos estudando já há bastante tempo esse livro de João. Nós sabemos que, de fato, Jesus, o propósito até desse livro, como o próprio João relata, é mostrar através dos sinais, através dos feitos de Cristo, que, de fato, ele é o Messias, predito desde o Velho Testamento, ele é o Salvador, ele é aquele que havia de vir, que já estava anunciado desde o Velho Testamento, e Jesus automaticamente é aquele que cumpre tudo isso. E a gente vai percebendo que no ministério de Jesus ele vai ministrando, ele vai falando, ele vai operando sinais, vai fazendo maravilhas, e a gente vai percebendo que todos esses sinais, como nós já falamos, têm o intuito de levar as pessoas a entenderem quem de fato Jesus é. E nós já trabalhamos isso, porque Jesus várias vezes fala de fato quem ele é, ele fala que ele é a água viva, ele fala que é o pão vivo que desceu do céu, ele fala que é a luz do mundo, ele usa expressões que na verdade só o próprio Deus pode utilizar, que é essa expressão eu sou. Enfim, ele faz tantas coisas nesse sentido e que provam de fato que de fato Jesus é aquilo que realmente ele de fato está falando. Que ele realmente é esse Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Cristo, que ele era aquele que havia sido já anunciado desde o Velho Testamento, e as profecias estão caindo sobre a pessoa dele, estão se cumprindo. E nessa porção que nós vamos ver, nós percebemos assim claramente que Jesus, então, agora ele vai trabalhar com relação àqueles que de fato querem seguir a eles. Lembrando que nós sabemos que dentro das multidões, das pessoas que realmente até alguns acreditavam nele, a gente sabe que dentro desse contexto havia muitas pessoas infiltradas, pessoas que estavam ali apenas só para observar Jesus, para ver se Jesus cometia alguma coisa, para eles poderem pegar, terem o que acusar, poder condenar e até levar ele à morte. Mas havia também pessoas que realmente acreditavam nele. Mas o grande problema é que esse acreditar aqui, Jesus ele vai começar a ministrar literalmente para aqueles que realmente creem nele, e vai aprofundar o entendimento, de fato, do que é ser um discípulo de Cristo, o que é de fato ser um seguidor dele. E ele vai mostrar quais implicações de você viver essa fé em Jesus. E por isso ele quer destacar, então, como eu separei esse texto em 4 partes, justamente esses pontos que são importantíssimos nós entendermos. Então ele vai estar trabalhando isso. Vai querer mostrar, se você realmente quer ser um seguidor de Cristo, e se você professa a fé nele, lembre-se então que existem implicações, existem coisas que eu e você vamos precisar realizar, fazer, e essas coisas que nós fazemos demonstram literalmente se a conversão ela foi genuína ou não, porque apenas crer em Jesus, lembre-se que até os demônios creem, E a Bíblia fala que eles creem e estremecem. Eles têm medo do Senhor. Mas então, lembre-se que não basta apenas crer. Esse crer deve levar você, então, a tomar certas ações, que é muito importante, que comprove que, de fato, você é um seguidor genuíno do próprio Cristo. Então, veja só quais são essas implicações de você seguir essa fé em Jesus. A gente vê, então, que aí no versículo de número 30, a gente percebe que depois de Jesus estar afirmando que de fato ele é a luz do mundo, e a gente trabalhou isso nessa última parte do estudo que nós fizemos, você vai ver claramente que Jesus ele começa a afirmar várias coisas acerca da própria pessoa dele. E aí no versículo 30, depois ele está ministrando acerca de tantas coisas, falando que no versículo 21,
que sem ele o ser humano, né, perece nos seus pecados. O versículo 22 a 24, que fala que sem fé em Jesus o ser humano está condenado. Fala que no versículo 25 até 29, né, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter que reconhecer essas verdades, que de fato Jesus é realmente quem diz ser, né? E por último, nós vemos o desejo de Deus, que no caso é levar as pessoas a crerem nele, né? Então, veja então que agora as pessoas estão crendo nele. Então, a partir do versículo 31, Jesus ele vai fazer essa ligação, fala, pois bem então, já que vocês agora creem em mim, lembre-se então que agora você vai ter algumas implicações ao você professar essa fé em mim. Então, a primeira coisa que a gente vê, a parte que nós vamos estudar, volta lá para o texto de João, a partir do versículo 31, você vai ver a exigência que Deus faz dos seus discípulos, né? Veja que um discípulo não é um crente superficial. Isso é uma coisa importante, né? Mas alguém que permanece em Cristo. Ele está nele. Então não basta ter apenas um entusiasmo inicial, isso é até normal, né? Nós, como nos convertemos, nós somos até entusiasmo, né? Temos aquele entusiasmo intenso, né? É o primeiro amor, então você está ali, você quer seguir, né? Você louva, você vem na igreja com todo o entusiasmo, com toda a expectativa de coisas que Deus vai fazendo, tudo para você é algo novo, tudo para você é motivo de alegria, mas nós vamos percebendo, né, que esse entusiasmo, na verdade, ele precisa prosseguir. O grande problema é que muitas vezes as pessoas começam assim, depois eles começam o quê? Retroceder. Né? Eles começam a demonstrar de fato de que aquilo era apenas uma ação superficial, mas não profunda. E é exatamente isso que Jesus quer mostrar. A exigência do verdadeiro discípulo. E por isso que no versículo 31, vamos ler que a primeira parte, ele fala assim, veja aí, disse pois Jesus, depois que no versículo 30 fala que muitos creram nele, depois que ele havia ministrado essas verdades nos versículos e capítulos anteriores, fala aqui, ó, 31, disse pois Jesus aos judeus, né, que haviam o quê? Crido nele, né? Então, as pessoas que creem em Jesus, né? Aí fala, se vós permaneceis na minha palavra, aliás, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiro o quê? Meus discípulos. Então, o verdadeiro discípulo permanece o quê? Nas palavras de Jesus, ou seja, nos seus ensinamentos. Permanecer nas palavras de Jesus significa obedecer a ele. E o grande problema vai ser esse aqui. Porque tem muitos que até creem, lembra que a gente falou em João 6? Quantos discípulos de Jesus que seguiam Jesus? Jesus começou a ministrar acerca da ceia, falando que as pessoas tinham que comer da sua carne, beber do seu sangue. Eles estão pensando que aquilo era uma ação de canibalismo. E a Bíblia fala, todo mundo foi embora. Né? Com exceção de quem? Dos 12, que seguiam ele. Mas o restante foi tudo embora. E Jesus ainda olha para os 12 e fala, e vocês? Não vão também? Ele fala, não, só tu tens a palavra de vida eterna. Então veja que ele está confrontando essa ação. Então quem permanece na verdade de Cristo, de fato esse é o verdadeiro discípulo. Então permanecer na palavra significa obedecê-lo. Está sujeito à vontade dele, né? Então veja então que para nós entendermos bem essa ação, vá lá em Lucas 8, a partir do versículo 4, nós vamos ver uma parábola que fala exatamente acerca disso, né? Veja só, olha o problema aqui da pessoa apenas crer de uma forma superficial. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, né, até o 15, vai falar sobre a parábola do semeador. Presta bem atenção. Aqui ele vai falar acerca de pode-se colocar aí 4 pessoas, né? A gente pode se classificar dessa maneira. E a gente vai ver que só existe uma classe de pessoas que está inserido dentro dessa parte semeador, que de fato vai permanecer, porque o restante, tudo vai parar no caminho, vai desistir. Tem uns que nem vão começar, né? Vai dar início, mas para, né? Olha que fala então, ó. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que um semeador saiu a semear, e a semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outro caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Então veja, quais são as 4 classes de pessoas que estão aí? Aqueles que a semente é lançada na beira do caminho, aquele que a semente cai sobre a pedra, aquele que a semente cai no meio dos espinhos, e aquele que é considerado boa terra, né? Então, essas 4 pessoas que estão aí. Aí veja, então, a explicação. Fala assim, 9. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Este é o sentido da parábola. Então Jesus vai explicar o que é essa parábola que ele está falando. A semente é o quê? A palavra de Deus. Percebe então que a palavra está sendo lançada. O que Jesus fala acerca do discípulo? O verdadeiro discípulo permanece na palavra, né? É isso, né? Então vamos lá. Então a semente é a palavra. A que cai à beira do caminho são as que ouviram, presta atenção, ouviram, né? Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. Ou seja, essas pessoas nem conseguem ainda crer. A palavra é lançada, o inimigo já vai, rouba essa palavra, não deixa que ela germine, não deixa que ela produza absolutamente nada. Tira. E é interessante quando ele fala isso aqui, né? Porque lá na própria parábola em si, o que ele fala acerca dessa que cai à beira do caminho? Ele fala assim no 5, eis que o semeador saiu a semear, e a semear, uma parte caiu o quê? À beira do caminho, e foi o quê? Pisada, e as aves do céu a comeram. Aí você pergunta assim, mas se a semente é a palavra de Deus, o que significa pisar? Significa rejeitar a palavra. São pessoas que rejeitam a palavra, de alguma forma. E por causa de rejeitar, você sabe que por trás dessa ação, existe ação maligna de Satanás. Ele é perito em fazer as pessoas realmente assim não crerem na verdade de Deus, né? Ele faz com que a pessoa realmente não se achegue ao Senhor. Lembra que nós falamos acerca que o Deus desse século, falamos até sobre acerca do Natal, e a gente sabe que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles nunca cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, ele faz de tudo para que as pessoas não creiam, porque ele sabe o impacto que essa palavra vai produzir se a pessoa de fato crer e permanecer nela. Ela vai mudar, ela vai ser um discípulo de Cristo, e sendo um discípulo de Jesus, a vida dela é transformada. E a gente vê então que essas palavras geralmente, as palavras de Deus, elas geralmente são pisadas pelos homens. Os homens a rejeitam. Por isso você vai ver que é muito mais fácil as pessoas ouvirem qualquer outra coisa do que ouvir a própria palavra. Pode ver. É mais fácil elas permanecerem em outras coisas do que propriamente permanecer na própria palavra. Eles rejeitam. E essa é uma ação maligna. Satanás trabalha com essa finalidade de levar as pessoas a rejeitarem a verdade de Deus. Custe o que custar. Né? Ele faz de tudo isso, né? Ele faz com esse intuito. Agora, olha só agora que ele vai falar. Então, essa é que é lançada à beira do caminho. Agora fala, no versículo de número 13. E a que cai, olha, preste atenção agora, porque é essa aqui que Jesus vai começar a ministrar aqui nesse versículo 31. A exigência do discipulado. Você não tem uma vida apenas superficial, porque agora está falando daqueles que creem, né? Ele fala aqui, ó, 13. A que cai sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, veja, eles ouvem, a recebem com alegria. Esse não tem raiz, creem, certo? Estão crendo, não estão? Lembra que Jesus estava falando aqui no versículo 31, lá no 30? Né? Nós estudamos que muitos o quê? Creram. Mas não basta apenas crer. Né? Você precisa permanecer. O sinal verdadeiro que você realmente vai ser discípulo é você permanecer. Então, veja, eles falam aqui, ó, eles recebem com alegria e esses não têm raiz. Creem apenas o que? Por algum tempo, certo? E na hora da aprovação, se desviam. Tá vendo aí o porquê que Deus fala sobre a exigência do discipulado? Você está vendo as implicações do que é ser um discípulo de Cristo? Porque é isso que acontece. Muitos até creem. Ouve a palavra, realmente isso é verdade. Mas quando chega essas lutas, ó, vão embora, saem. E quantos nós não conhecemos assim? Né? É por isso que às vezes a gente fica até meio assim, questionando, mas Senhor, o fulano
estava lá, né? O fulano até já foi batizado. Ele foi lá na frente, eu lembro quando ele foi. Mas ir na frente, ser batizado, não é sinal, literalmente, que a pessoa, é garantia, né, de que a pessoa realmente é um verdadeiro discípulo de Cristo. Não é. Não basta apenas levantar a mão, não basta apenas ir na frente, não basta apenas fazer um batismo. Não. Sabe qual é o sinal verdadeiro discípulo? É aqueles que permanecem na palavra. Eles são obedientes, eles permanecem, eles ficam ali. Mas esse aqui, então, por causa disso, sai. Aí é o 14. A que caem entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então veja também que aqui, o que Jesus está falando, essas pessoas também, elas ouvem, elas de fato, elas até chegam a acreditar, mas por causa dos cuidados com relação à riqueza, as coisas que a pessoa é envolvida, os deleites que ela realmente está se envolvendo, acaba sufocando ela de uma tal forma que ela o quê? Rejeita também. Essa semente não amadurece da forma como deveria amadurecer. E é assim que acontece. Você vai ver, eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, ele chegou assim para mim e falou assim, pastor, eu sei que estar na igreja é o melhor lugar. Eu sei que um dia eu vou estar com Deus, mas agora não dá. Eu falei, por que não dá? Aí ele falou assim, é porque, pastor, eu não quero deixar o que eu estou fazendo. E eu sei que o que eu estou fazendo é errado. Mas eu não estou disposto a deixar agora. Mas um dia eu sei que eu vou deixar. E é exatamente isso que acontece. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus, não medem o preço de ser um seguidor de Cristo. Aí, quando essas coisas começam a acontecer, o que elas fazem? Vou me desistir. E abandona mesmo, vai embora. Deixa, a semente não amadurece. Ela simplesmente foi lançada aí. Né? Foi até plantada, semeada, mas ela não amadurece. Porque esses desejos, deleites da vida, toma conta do coração da pessoa de uma tal forma que a pessoa, ela rejeita, ela abandona. Ela escolhe essas coisas do que seguir o próprio Cristo e permanecer nele. Né? Então tem isso. Mas veja o que 15 fala. A que cai na boa terra, veja aí, boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, faz o quê? Retém a palavra. Ou seja, permanecem, né, na palavra. E por isso, o que acontece? Esses frutificam com perseverança. Isso aqui é muito importante. Não é um frutificar momentâneo, mas é contínuo. Então, Deus vai trabalhando na vida desses que são verdadeiros discípulos. Trata, né, a vida dele. E eles permanecem nisso. E ficam ali sendo tratados por Deus e perseveram. Isso mostra, então, que um verdadeiro discípulo, ele não abandona Deus. Não abandona. Pode ser o problema que for, mas no fundo, ele tem até aquela visão do filho pródigo. Não adianta. Você pode ir, você pode até se desviar momentaneamente, mas lá quando você chegar e começar a fazer uma análise da sua vida, você fala assim, não, melhor estar na casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, não vale a pena viver essa vida dessa maneira. Tchau, vida, eu volto. E volto. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Que Deus ainda continua recebendo você como filho. Por isso que a gente fala que você não perde a questão da adoção de filhos. Uma vez se tornou filho, filhos para sempre. Deus recebe você como filho. Ah, mas ele não é merecedor. Ah, mas olha o que ele fez. Deus não olha, a justiça de Deus não parte para esse princípio como o nosso, né? Se fosse na nossa justiça, isso aí não merece mesmo. Abandonou, rejeitou, aprontou tudo que quis aprontar, agora quer voltar assim, né? A gente já rejeitaria, mas Deus não faz assim. Deus, ele realmente assim, irmãos, espera e quer que as pessoas se arrependam. E se houve um arrependimento sincero, depende do que a pessoa fez, é isso que importa para Deus. Por isso que a alegria nos céus, quando um pecador se arrepende. Um pecador só se arrepende, é festa nos céus. Você imaginou isso, irmão? Uma festa no céu. Eu fico imaginando, se tem festa no céu com um pecador que se arrepende, quanta gente tem no céu, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Quem que está nos céus? E a festa por causa de um que se converte. Por causa de um. Então veja como Deus realmente assim, ele ama, né, cada um de nós nesse sentido, né?
Então, por aqui a gente vê, essa aqui então, são as implicações, né, de você realmente viver essa fé, querer seguir esse Cristo. Ok, você creu? Então tem o seguinte, você vai ter que permanecer. Não adianta você ficar só simulando ou levando a sua vida, né, de uma forma que não é genuína, verdadeira. Não, por quê? Porque há um preço a ser pago no discipulado. É um preço de ser um seguidor de Cristo. Então a vida não é de qualquer maneira nesse sentido, né? Então Jesus já está chamando a atenção desses judeus que se converteram. E o interessante é que você vai ver que Jesus não está fazendo isso por acaso, irmãos. Porque ele vira e mexe, ele está sendo confrontado, vira e mexe, as pessoas não creem nele, vira e mexe, ele é rejeitado. E você vai ver que isso aqui vai crescendo de uma forma tão intensa que vai chegar a culminar na crucificação dele. E quem que foi o pivô de tudo isso? O próprio povo de Deus, os judeus. Foram eles. Foram as autoridades religiosas, aqueles que diziam conhecedores da lei de Moisés, de Abraão, seguidores, né, do pai da fé. Foram eles que fizeram isso. Então é isso que Jesus está falando, né? Ok, vocês creem? Então muito bem, então vocês têm que permanecer nos meus caminhos, né? Fala aí então no versículo, vamos lá, voltando agora para João 8. Então, o 31 fala disso, então, essa primeira parte, acerca, então, dessa exigência que Deus faz acerca do discípulo, do seu seguidor. A segunda parte agora é o versículo 32. Você vai ver a condição agora de você realmente permanecer livre, né? De você estar livre, né? Ter essa liberdade. O versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Aí você pergunta assim, conhecer a verdade vos libertará. Quem que é a verdade, irmãos? É Jesus. Né? É Jesus. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Olha, se você me conhecer, vocês vão ser livres. É isso que ele está falando. Né? Conhecer a Jesus vai proporcionar para você o quê? Liberdade. Libertação. Genuína. Agora, por que isso ocorre, irmãos? Porque a gente tem que entender assim, onde reina literalmente o engano, você vai ver, vai prevalecer a escravidão. Onde reina a mentira, você vai ver que as pessoas vão continuar amarradas. E não tem como elas se romper e tirar essas amarras. Onde reina a superstição, você vai ver que as pessoas não são livres. A ideia de que Jesus quer mostrar aqui para esses judeus é que esse pessoal, ele precisava realmente olhar para Jesus e ver quem de fato ele é. E se eles não reconhecessem Jesus quem de fato ele é, o que acontece? Ele está falando aqui que não tem outra maneira de você ser livre, de você poder usufruir uma liberdade. Essa liberdade ela está condicionada a quem? A pessoa do próprio Cristo. Então, se eu não conhecer essa verdade, que é o próprio Cristo, eu continuo escravo. É isso que ele está falando. E ele começa, esse texto é importante nós entendermos, porque Jesus ele vai dar uma ênfase muito clara acerca dele, acerca do seu papel, acerca da importância que você realmente precisa o quê? Crer nele. Se você não crê nele, se você continuar rejeitando, você nunca vai ser livre. É isso que ele quer falar. Não tem como ser livre. E a gente sabe que conhecer a verdade, a gente até trabalhou essa palavra conhecer. Conhecer não é só mero conhecer intelectual, de você absorver certos conhecimentos acerca de Deus, não é. Mas esse conhecer aqui fala que de relacionamento, de intimidade com Deus, de você se submeter à vontade dele e recebê-lo de fato da forma como o Messias, né, de que ele é o Salvador, que ele é o próprio Cristo, né, o próprio Deus encarnado. É nesse sentido. E por isso que ele está falando, que está na condição, se vocês realmente conhecerem, né, essa verdade, é só através dela que vocês vão ser livres. Então Jesus está falando acerca dele mesmo. Ou seja, vocês querem ser livres? Vocês querem realmente usufruir dessa liberdade? Então lembre-se, há uma condição. Qual é a condição? Ele mesmo. Ou você vai até ele, crê nele, submete à vontade dele, ou senão você não tem como ser livre. Essa é a ideia. Você não vai ser livre. Aí a terceira parte,
você vai ver qual é o problema, a implicação disso também, no sentido de você realmente não se submeter a esse Cristo. Né? O que ele vai falar? Que nós vamos permanecer o quê? Escravos. Né? Então você vai ver aqui, ó, literalmente a partir do versículo 33 até o versículo de número 35, nós vamos ver isso. Quando fala assim, respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então veja, quando Jesus falou sobre a questão da liberdade, né, que está nele mesmo, você vê que os judeus, o quê? Eles mostraram literalmente o que? A sua arrogância espiritual. Porque ele fala no versículo 36, Jesus está falando, e conhecereis a verdade que vos libertará. Isso quer dizer então que Jesus está falando que se você não conhecer essa verdade, você continua escravo. E aí então ele fala assim, mas como assim ser escravo? Nós somos livres. Nós somos livres. Não é isso que estão falando, versículo 33, fala assim, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes tu, serás livres? Eles não estão entendendo, irmãos. É interessante que você vai ver que o povo de Deus, em termos externos, você vai ver que o povo de Israel, ele sempre foi escravizado. Se você pegar o livro lá de Juízes, você vai ver. Ele foi escravizado por 7 nações. Né? Se você for ler todo o livro de Juízes, você vai ver isso. Eles foram escravos. Eles tiveram que se submeter a um sistema, né, que operava sobre eles. Aí, fora isso, você vai ver que 10 das tribos de Israel, que eram as tribos do norte, eles foram para onde? Para o cativeiro assírico. Né? E 2 das tribos, né, do sul foram para onde? Para o cativeiro babilônico. Eles estão sempre escravos de um sistema. E na época de Jesus também eles estavam escravos do sistema romano, do governo romano. Mas mesmo assim, externamente sendo escravos, eles achavam que eles não eram escravos espiritualmente. Eles estavam achando que eles eram livres. Lembra que a gente vinha falando sempre que o judeu, eles sempre se colocavam numa posição de superioridade, né? Não, nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão, né? Então eles estão achando que eles estão acima dos outros, que na verdade eles são salvos, né? Essa é a ideia, que eles são salvos. A salvação vem do nosso povo. Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos os mandamentos de Deus. Fomos nós que recebemos. Foi através do nosso povo que o Messias se manifestou. Então eles estão achando que eles estão salvos, literalmente. Por isso eles são espiritualmente livres. Eles podiam estar escravos de um sistema externo. Mas eles eram livres, eles não eram escravos de nada. Por isso eles achavam que não precisavam. Como assim dizes tu que conhecereis a verdade e a verdade o libertará? Então quer dizer que nós somos o quê? Escravos? É isso que Jesus quer falar mesmo, vocês são escravos. Mas não escravos de um sistema qualquer. Porque a ideia aqui, irmãos, é eles entenderem que eles estavam literalmente, né, subjugados, dominados, né, por uma escravidão pior do que essa. Pior. Que é a escravidão do pecado. Né? É você estar preso, aprisionado espiritualmente. E Jesus quer mostrar literalmente isso para eles, irmãos. Jesus quer mostrar que literalmente eles eram escravos espiritualmente. Eles precisavam entender literalmente que eles estavam nesse estado. Então Jesus ali, por mais que eles estão tentando dizer de que não, nós somos filhos de Abraão, né? Nós temos os mandamentos de Deus, nós somos salvos, nós somos livres espiritualmente. Jesus está falando, não, vocês não são. Na verdade, vocês literalmente são escravos do pecado. E ele vai afirmar isso no versículo 34, quando ele fala lá, replicou Jesus. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo o quê? Do pecado. Então você veja que no versículo 34, Jesus então refuta essa ideia deles, né, dizendo que eles eram o quê? Escravos. E o pior, escravo da pior espécie, não é escravo de um sistema externo. Né? Mas eles estão falando, vocês são escravos do pecado. O pecado os dominavam e os subjugavam eles.
né? E a pior escravidão realmente não é desse sistema político, não é a escravidão de um sistema econômico, né? De você ter que estar submetido a nações, mas não é. É a escravidão com relação ao fracasso moral e a rebelião contra o Deus que nos criou. Essa é a pior escravidão que existe. E é exatamente isso que Jesus está falando acerca deles. Eles não conseguiam perceber o quão escravos eles estavam. Por que que Jesus fala isso? Porque vira e mexe eles estão rejeitando a Jesus. E quando Jesus fala que realmente eles estão escravos do pecado, eles precisavam entender que se eles não saírem desse estado de escravidão, o que que implica isso, irmãos? O que que implica você ser escravo do pecado? Condenação. Esse é o problema. É condenação, é morte eterna. Você vai estar separado de Deus eternamente. E a gente vê o Senhor ali, tentando ministrar eles, fazendo eles tentar entender a importância que Cristo tem na vida deles. Mas eles estão rejeitando. Ele fala, não, nós somos livres. Em outras palavras, nós não precisamos de você. Nós já somos livres. Então nós não precisamos ser livres de nada. Já somos livres. Mas Jesus está falando, vocês não são livres. Vocês estão escravos. E a prova disso é a forma como vocês lutam contra mim. A maneira como vocês lutam contra Deus. Porque é o que Jesus fala. Eu e o Pai somos o quê? Somos um, não é? Então você fazer algo contra Cristo é a mesma coisa que você está fazendo contra Deus. E vice-versa. Né? E eles não entendiam isso. É por isso que eles ficavam revoltados com Jesus. Quando Jesus falava, o meu Pai. Quer dizer, está se colocando como um ser divino. Por isso que eles ficavam revoltados, que ele falava, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. E eles estão revoltados com essa ideia. E estão rejeitando. E mal sabem eles que rejeitar essa luz, rejeitar esse pão vivo que desceu do céu, rejeitar essa água viva, leva eles a estarem o quê? Literalmente escravizados pelo pecado. E o pior, isso vai levar eles à condenação, à separação eterna de Deus. E Deus está ali tentando ministrar. E é interessante que no 35 você vai ver o outro aspecto dessa escravidão. Porque olha só o que o 35 fala. Fala assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que Jesus quer dizer com isso aqui, irmãos? O que Jesus quer dizer aqui, que eles, vira e mexe, eles afirmavam assim, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência dele, né? Nós somos filhos, né? Então a todo momento eles declaravam ser isso. Mas Jesus está falando, vocês não são. Vocês não são, vocês são escravos. Só que tem um problema com relação à escravidão. Se você for pegar a questão do sistema de escravidão, você vai ver claramente assim que um escravo, ele podia, na verdade, desfrutar de várias coisas com relação ao seu senhor. Ele podia. Mas ele podia, a qualquer momento, porque como o senhor é o dono dele, ele ser mandado embora e ele não fazer mais parte daquela casa. Então veja que o privilégio que ele tem, ele usufrui o quê? Pode usufruir temporariamente. E o que Jesus está falando para eles é exatamente isso. Se vocês permanecerem nesse estado de escravidão, vocês podem até usufruir por um tempo desses benefícios, mas não será para sempre. Sabe por quê? Porque só os filhos vão poder receber esses privilégios eternamente, permanentemente. E nós sabemos, como é que você nos tornamos filhos? O que fala em João 1,12? Mas a todos quanto receberam, dê-los o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Não é verdade? Filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Nome de quem? De Jesus. E é isso que ele está falando. Vocês são escravos. Vocês não são filhos. E por não ser filho, vocês não vão ter essa bênção permanente sobre vocês. E vocês precisam entender isso. Que se vocês continuarem nesse estado, vocês podem até usufruir, né, em algum aspecto desses benefícios, mas não será para sempre. Vocês vão perder esses privilégios, essas bênçãos. Não no sentido de que eles eram salvos e deixaram de ser, não é isso que Jesus está falando. Mas ele está falando que esse estado no qual eles se encontram, eles eram abençoados de alguma forma, irmãos? Sim. Mesmo eles sendo escravos do pecado, eles eram abençoados porque eles recebiam a palavra de Deus.
Eles eram ministrados de alguma maneira. Então, de alguma forma ou outra, eles estão sendo ministrados e abençoados. Mas essas bênçãos não são permanentes. Porque as bênçãos são para aqueles que permanecem na sua verdade. E eles estão rejeitando essa verdade. Por isso é que esses privilégios são temporários. Vai passar. E é isso que Jesus está falando para eles. Se vocês continuarem nesse estado, lembre-se que vocês nunca serão filhos. Jamais serão. E se vocês não forem filhos de fato, porque a única forma de se tornar filho é crendo em Cristo, vocês não vão usufruir desses privilégios para sempre. Não receberão. E é por isso então que no versículo 36, Jesus então conclui o discurso dele. Ele vai concluir, quando ele fala aqui então, depois de orientar acerca de tudo isso, ele vai falar: se pois, veja, está na condicional de novo, se pois o filho, aí agora ele vai direto. Ele vai direto. Quem que é o filho? É ele está falando ele. Porque só ele pode libertar. Ele fala: se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Essa é a conclusão. Que ele finaliza que Jesus é o verdadeiro o quê? Libertador, né? Então você vai ver claramente que Jesus, então, ele vai arrematar o seu argumento apresentando-se mais uma vez aos judeus como filho de Deus. E agora especialmente como o único que pode que libertar eles da escravidão do pecado. E quando nós analisamos esse texto aqui, você já vai ver várias coisas importantes. Primeiro, ó, quando ele fala aqui, ó, se, pois, condicional, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o filho não te liberta, você não consegue ser livre. Ou seja, você vai continuar um escravo. Se você continuar um escravo, você pode ter certeza que isso vai te levar a um estado de condenação. Se tiver condenado, você está morto. Você vai ficar separado de Deus. E se ficar separado de Deus, você não vai ter a vida sobre você. Então veja que o fator de você não receber esse filho de Deus para libertar você, vai implicar nisso. Vai fazer você ser rejeitado, vai fazer você continuar sendo escravo, vai fazer você ser condenado, vai fazer você ser separado da parte de Deus e nunca poder usufruir o quê? A vida que está nele mesmo. Então, esse é o grande problema. E é por isso que Jesus está enfatizando isso continuamente. É por isso que João está falando, literalmente lá. Vamos voltar aí no João, lá no capítulo. Voltar não, lá no final do texto, capítulo 20, versículo 30 a 31, quando ele fala: na verdade, João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É isso que ele está falando. Então, se o Filho não vos libertar, vocês continuam escravos, vocês continuam condenados, vocês continuam mortos, separados da paz de Deus, vocês jamais vão poder experimentar a vida verdadeira. E eles estão pensando que vão usufruir dessa vida, irmãos. Eles estão pensando. E aqui é interessante quando Jesus fala, põe na condicional, se o filho não vos libertar, né? Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está botando aqui todo mundo, irmãos, nessa condição. Não é só os judeus, não. É todos. Aí vai para judeu e não judeu. Se a pessoa rejeitar a Cristo, ela jamais vai poder ser livre, jamais poderá ser salvo, jamais vai experimentar essa vida que está nele mesmo. Então, esse é o grande problema. Por isso que Jesus está deixando bem claro que o pecado escraviza, mas Jesus faz o quê? Ele liberta. Que o pecado produz a morte, mas Jesus o quê? Produz o quê? A vida. Que o pecado condena, mas Jesus faz o quê? Ele perdoa e salva. Que o pecado mata, mas Jesus dá vida eterna. É isso que ele quer finalizar. A conclusão dele aqui no versículo 36 é essa.
Por isso que você vai ver claramente que Jesus, de fato, esse é o verdadeiro libertador. Só ele liberta. E só ele mostra, de fato, que só ele pode, de fato, fazer isso. Nenhum outro pode fazer. E isso é uma verdade tão profunda, irmãos. Porque o que Jesus quer dizer aqui, que de fato é aquilo que João 14,6 fala. Não tem outro caminho para Deus. Não tem outra vida. Não tem outra verdade. Não tem ninguém que possa te levar a Deus, a não ser Ele mesmo. Então veja as consequências de você ficar lutando contra o próprio Filho de Deus, contra o próprio Cristo, rejeitar Cristo, não aceitar a Cristo, não dar valor a esse Cristo. Faz você literalmente se encontrar e ficar preso num estado de condenação. Você não sai mais dele. Você não sai. E eles, judeus, estão pensando que eles estão livres disso. Eles estão dizendo, não, nós somos livres, nós somos escravos. Nós não precisamos ser livres. Lógico que precisa. Não só ele, mas todos aqueles que realmente se encontram nessa condição precisam de Cristo. Não tem outro caminho para Deus a não ser Cristo. Só Jesus pode, de fato, assim, produzir essas bênçãos para nós. Só Ele pode fazer. E é exatamente isso que Jesus então finaliza. Ele conclui mostrando claramente esse argumento, apresentando literalmente. Mais uma vez, ele ainda vai continuar fazendo isso, para você ver como Deus é misericordioso. Como Deus, por mais que as pessoas estão rejeitando, lutando, não aceitando, aprontando, armando, Deus ainda continua tendo misericórdia. A tal ponto que ainda vai para a cruz e as pessoas ainda continuam ainda aprontando e Jesus fala, Deus perdoa porque não sabe o que faz. É a misericórdia dele. É o que Deus fala. Deus quer que realmente o homem se arrependa. Deus quer que as pessoas olhem para Jesus nessa perspectiva, que se você rejeitar Jesus, não crer nele, não aceitá-lo como de fato o Salvador, o Senhor, o Messias, aquele que veio da parte de Deus para nos salvar, você está no estado de condenado e vai permanecer nesse estado. E Deus está oferecendo. Ele quer dar vida para você. Ele quer salvar você. Ele quer fazer você se tornar filho. Ele quer fazer você aproveitar os privilégios de ser filho. Ele quer tirar você desse estado de condenação, dessa escravidão do pecado. E é isso que ele vai fazer. Hoje, obviamente, quando ele fala de liberdade, a libertação da escravidão do pecado, é óbvio que depois que nós aceitamos Jesus, não quer dizer que você está livre do pecado. Porque o pecado continua agindo na nossa vida. Mas lembre-se que o fator de você já ter aceito ele, você já está livre da condenação. Já começa por aí. E depois, quando Jesus voltar, aí sim, você vai estar livre literalmente do poder do pecado. Porque você vai ter uma natureza incorruptível, um corpo glorificado. E nesse corpo não tem mais como você pecar. Ou seja, não tem mais como você ser escravo do pecado. Você está livre do pecado. O pecado não reinará mais. Nem o poder do pecado vai agir mais em nós. Então, você vai ser livre completamente. Por isso que a gente fala que a nossa salvação, ela ainda não se completou. Não estou falando que você não é salvo, você já é salvo. Mas ela vai completar literalmente quando você receber o quê? Um corpo glorificado. Aí sim. Aí o último inimigo a ser vencido, que é a morte, será vencido. Porque a morte, enquanto você estiver nesse corpo, ela vai continuar reinando, ela vai continuar matando. Mas no dia que você recebemos um corpo glorificado, não mata mais. Não tem mais como matar. Porque é um corpo incorruptível. Não se corrompe. É um corpo espiritual. Só vai ter tendência a fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus. E isso é bênção para as nossas vidas, ter essa certeza no nosso coração de que nós, de fato, servimos a um Deus que quer proporcionar tudo isso para as nossas vidas, né? E é isso que é importante, é entender isso. Entender de que realmente o Senhor, Ele está a todo momento ministrando ao coração das pessoas. Ele está agindo de forma compassiva, misericordiosa. Ele está a todo momento agindo de uma forma graciosa. Ele está a todo momento chamando a atenção das pessoas, mostrando para ela quem de fato Ele é.
fazendo as pessoas saírem desse estado de escravidão. E ele está ali, falando. E mesmo depois de Jesus morto, depois de ele ter ressuscitado, hoje está diante de Deus, ele continua usando os servos dele para continuar falando essa mesma mensagem. Para você ver a ação de misericórdia de Deus. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua com o desejo de que realmente as pessoas se arrependam, se voltem para ele. Ele está ali agindo, trabalhando dessa maneira. E é o que Jesus está querendo fazer com esse povo aqui. Principalmente os judeus. Que era o ministério de Jesus ali especificamente, era para estar ministrando sobre o seu povo, para mostrar a necessidade que eles tinham, como qualquer outro, de realmente irem a Deus e serem salvos por meio desse próprio Deus. Então eles tinham que crer no Filho de Deus, que é o Cristo, que veio a esse mundo, né? Como nós ministramos na semana passada acerca do Natal. Esse é o propósito do nascimento de Cristo, da vinda dele, salvar. E Jesus está oferecendo salvação. Mas as pessoas estão ali, de alguma forma ou outra, lutando contra ele. E é por isso que a gente fala, todos nós mesmos, nós já nascemos condenados. Não existe uma pessoa que não está condenada. Todos, porque o pecado faz isso, condena. Né? Traz condenação. Então, quando você rejeita, se tem uma única solução, e essa solução é incrível, você rejeita ele, acabou. Não tem mais como a pessoa obter salvação, porque rejeita a única solução. E é por isso que é loucura, é irracional você rejeitar Jesus. Porque você está rejeitando a única solução para você ser salvo. E Jesus está ali a todo momento falando isso, ministrando isso, mostrando pelos feitos dele, pelos sinais dele, pelos ensinamentos dele, que tudo que ele está falando é verdade. Por quê? Porque se cumpre, literalmente se cumpre. É como nós já estudamos já muitos meses atrás, falando acerca do livro de Mateus, né, mostrando ali que Deus está pregando para os judeus, né, aquele texto, para mostrar que Jesus de fato é o Messias predito no Velho Testamento. E a gente falou sobre as profecias, né? Todas elas caíram sobre a pessoa de Cristo. E a gente fala, uma profecia caindo já é difícil, imagina todas caindo, né? É para mostrar mesmo que Jesus é mesmo esse Messias, ele é o Deus. Para não ter dúvida no coração de que realmente ele é aquilo que diz ser mesmo, ele é o próprio Deus encarnado. Né? Então ele está ali tentando mostrar, está tentando ali ministrar, está tentando de alguma forma ou outra mostrar essas verdades, através de sinais, através de seus ensinamentos, mas as pessoas estão rejeitando, o povo dele rejeita. Né? E aí por isso que os homens eles são o quê? Indesculpáveis diante de Deus. São indesculpáveis. Porque Deus, de todas as maneiras, de toda forma, está tentando ministrar, mas as pessoas estão rejeitando. E que nós possamos pensar acerca disso e procurar realmente levar as pessoas a terem entendimento correto acerca desse Jesus, que ele de fato é o verdadeiro libertador. É o único que pode livrar as pessoas desse estado de pecado, né? E produzir vida verdadeira através dele mesmo. Né? Então que Deus ministre o nosso coração, nos ajude a ter esse entendimento e compreensão. Amém? Vamos orar. Deus, em nome